Os livros de história adoram os seus nomes majestosos: Roma, Atenas, Alexandria. Mas e a América? Ela está cheia de cidades batizadas com base em piadas ruins, erros ortográficos e momentos em que os colonos claramente desistiram. Hoje, vamos investigar 33 dos nomes de lugares mais engraçados, estranhos e ridículos do país. Cada um com uma história de fundo que é de alguma forma ainda mais estranha do que o próprio nome. 1. Vamos começar no grande estado do Texas, com uma cidade que soa como o início de uma piada de toque-toque, Ding Dong. Não, ela não foi fundada por um famoso fabricante de sinos ou por um grupo de brincalhões. A história é muito mais simples e, de alguma forma, muito mais estúpida. 2 dos primeiros colonos chamavam-se, e não se consegue inventar isto, Bell. 2 homens, ambos com o sobrenome Bell. Um artista local foi contratado para pintar uma placa para a loja deles, e um vizinho, transbordando de gênio cômico, sugeriu que ele pintasse 2 sinos nela com as palavras Ding Dong por baixo. Era uma piada boba e descartável. Mas numa tempestade perfeita de espírito comunitário e amor pelo absurdo, o nome realmente pegou. A identidade de uma cidade inteira, forjada a partir de um único trocadilho bobo. 2. A seguir, temos uma cidade que literalmente vendeu a sua alma pela fama. Em 1950, a cidade de Hot Springs, Novo México, era apenas mais uma comunidade tranquila. Isto é, até que o apresentador de um popular programa de perguntas da rádio NBC, um sujeito chamado Ralph Edwards, lançou um desafio bizarro. Ele transmitiria o episódio do 11º aniversário do seu programa a partir da primeira cidade na América, disposta a renomear-se com o nome do seu programa. O nome do programa? Truth or Consequence, Verdade ou Consequências. Enquanto a maioria das cidades provavelmente deu uma boa risada e seguiu em frente, os líderes de Hot Springs viram uma oportunidade. Eles realizaram uma votação, e os cidadãos escolheram oficialmente trocar o seu nome perfeitamente normal pelo título de um programa de rádio. Foi uma jogada de marketing de proporções épicas, e funcionou. O programa veio, a cidade conseguiu a sua publicidade e o nome permanece um monumento permanente ao momento em que uma comunidade inteira disse: claro, por que não? 3. Alguns nomes não são estranhos quando são criados, mas o tempo tem uma maneira engraçada de tornar as coisas constrangedoras. Veja Looneyville, Texas, por exemplo. Quando foi estabelecida em 1870, o nome fazia todo o sentido. Foi fundada por e nomeada em honra de um homem perfeitamente respeitável chamado John Looney. Naquela época, Looney era apenas um sobrenome, não diferente de Smith ou Jones. Mas então o século XX aconteceu. A palavra Looney evoluiu para uma gíria para louco, excêntrico ou simplesmente maluco. O legado do pobre John Looney foi transformado involuntariamente numa piada. A cidade, outrora uma simples homenagem, soa agora como a capital oficial dos desenhos animados e das travessuras malucas. É uma lição poderosa de que o seu bom nome está apenas a uma mudança linguística de distância de se tornar uma piada para as gerações futuras. 4. Esqueça nomes poéticos inspirados em colinas ondulantes ou rios majestosos. Os primeiros colonos de Scratch Ankle, Alabama, eram demasiado práticos e provavelmente demasiado irritados para isso. O nome é uma descrição brutalmente honesta da vida cotidiana deles. A área estava completamente invadida por silvas espinhosas, sarças e arbustos de amoras. Não havia relvados bem cuidados ou calçadas pavimentadas. Apenas um ataque implacável de vegetação espinhosa ao nível do tornozelo. Sempre que pisavam fora de casa, tinham a garantia de ficar com os tornozelos arranhados em pedaços. Então, quando chegou a hora de nomear o seu novo lar, eles não escolheram Hopewell ou Pleasant Valley. Eles escolheram a única coisa que os unia a todos numa miséria partilhada e coçante: Scratch Ankle.
É menos um nome e mais uma reclamação histórica permanente. 5. Embora alguns nomes estranhos sejam engraçados, outros têm uma origem genuinamente sombria e assustadora. Bem-vindo a Booger Hole, Virgínia Ocidental. Este não é um lugar nomeado devido a uma pedra de aparência engraçada ou a uma brincadeira local. No final do século XIX e início do século XX, esta pequena e isolada comunidade tornou-se o local de uma série aterrorizante de assassinatos e desaparecimentos não resolvidos. As pessoas desapareciam sem deixar rastro, e corpos surgiam sem explicação. Sendo a aplicação da lei escassa, os residentes locais ficaram aterrorizados, convencidos de que uma entidade malévola, um booger, ou bicho-papão, estava a assombrar o vale. O nome tornou-se um aviso literal, um lugar sobre o qual se sussurrava em tons abafados. As pessoas acabaram por abandonar a área por puro medo, e Booger Hole permanece um lembrete arrepiante de que, por vezes, um nome estranho nasce não do humor, mas do horror da vida real. 6. Existem várias teorias sobre como Hell, Michigan, obteve o seu nome, mas a mais popular é também a mais hilariante. Na década de 1840, um grupo de agricultores locais viajava frequentemente até uma destilaria e moinho de grãos na área para vender os seus cereais e, mais importante, desfrutar de um pouco de uísque. Quando as suas esposas perguntavam onde estavam os maridos ausentes, a resposta comum e exasperada era: "Ele foi para o inferno de novo." O nome simplesmente pegou. Outra história afirma que um visitante alemão exclamou: "So schön hell", que significa tão lindamente brilhante. Mas vamos ser honestos, a história sobre as esposas descontentes é muito melhor. Hoje, a cidade abraça totalmente o seu nome, com slogans como "Vá para o inferno" e vendendo escrituras de 1 polegada quadrada do inferno para turistas. É uma aula magistral sobre como tirar proveito da sua reputação estranha. 7. Imagine que é um garimpeiro robusto na região selvagem do Alasca. Ficou rico e você e os seus amigos decidem batizar o novo povoado com o nome da abundante vida selvagem local para celebrar. Vê um pássaro em todo o lado. É a sua principal fonte de alimento. É um ptármiga. Perfeito. Só há um problema. Não faz a mínima ideia de como soletrar ptarmigan. P-T-A-R-M-I-G-A-N. Os mineiros olharam para aquele P mudo e para a sequência confusa de vogais e decidiram coletivamente nem pensar. Num momento de bela preguiça pragmática, um deles provavelmente disse: "Sabem que mais? Parece uma galinha. Vamos chamar-lhe Chicken?" E assim nasceu Chicken, Alaska. Mantém-se hoje como um orgulhoso monumento à ideia de que, por vezes, o caminho de menor resistência é aquele que acaba num mapa para sempre. 8. Na era pré-internet, como garantia que o seu negócio se destacava? Bem, se fosse Curtis Howe Springer, inventava uma palavra desenhada para ser a última entrada absoluta em qualquer lista alfabética. Em 1944, Springer, um evangelista de rádio e autoproclamado perito médico, estabeleceu um spa de saúde no deserto de Mojave. Ele precisava de um nome que chamasse a atenção e fosse inesquecível. Então, ele inventou o nome Zixix, pronunciado Zizix. A sua lógica era simples, mas brilhante. Em qualquer índice, qualquer atlas, qualquer diretório, o seu resort, Zix Mineral Springs, estaria em último lugar absoluto. Foi um truque de marketing bizarro e engenhoso. O nome em si não significa absolutamente nada, mas atingiu seu objetivo perfeitamente, tornando-se um ícone da cultura de estrada americana e um testemunho da busca de um homem para ter a última palavra, literalmente. 9. Certo, para este próximo, talvez queira tapar os ouvidos das crianças. Ou não, é mais engraçado dessa forma. Bem-vindo a Slick Poo, Idaho. Sim, ouviu-me bem. Slick Poo soa como a consequência infeliz
de comer chili numa estação de serviço, mas a verdadeira história é de alguma forma ainda mais selvagem. A cidade foi nomeada em honra de Josiah Slickpoo, um membro respeitado da tribo Nez Perce, que foi fundamental no estabelecimento de uma missão católica local. Então vamos esclarecer isto. Um homem genuinamente prestável e historicamente significativo empresta o seu nome a uma nova comunidade, e o seu legado é tornar-se o alvo de todas as piadas de casa de banho pelos próximos 150 anos. O universo tem um sentido de humor distorcido. Tende a imaginar que o nome dele significava algo nobre e profundo na sua língua nativa, mas quando filtrado pelo inglês tornou-se... bem, naquilo. Pobre Josiah. Ele merecia uma estátua, mas em vez disso, tornou-se uma piada. 10. Algumas cidades recebem o nome de pais fundadores ou de ideias revolucionárias. E depois há Hot Coffee, Mississippi, uma cidade nomeada com exatamente o mesmo nível de criatividade que usa para nomear a sua rede Wi-Fi. A história é maravilhosamente simples. No século XIX, um estalajadeiro chamado L. J. Davis geria uma paragem de sucesso para viajantes. Qual era a sua fama? Ele fazia uma chávena de café muito boa. Ele não usava grãos sofisticados ou métodos de preparação complicados. Ele apenas fazia café que estava quente. E isso era o suficiente. Quando chegou a hora de nomear a comunidade em crescimento, eles não pensaram demais. Eles não lhe chamaram Davisville ou Travelers Rest. Nomearam-na com a única coisa em que todos podiam concordar: o café estava de facto quente. É o nome de cidade mais brilhantemente preguiçoso e direto na América. Sem publicidade enganosa, sem grandes promessas, apenas hot coffee. 11. Aqui está uma história sobre como lidar com a burocracia governamental pode levar a uma alegria natalícia transformada em arma. Os residentes de uma pequena cidade do Indiana queriam chamar Santa Fé ao seu lar. Bastante simples, certo? Errado. Os Correios do Iowa, na sua infinita sabedoria, rejeitaram o nome, alegando que já existiam demasiadas Santa Fés. Os habitantes da cidade ficaram num impasse. Reza a lenda que se reuniram na véspera de Natal, frustrados e sem ideias. Então, num momento ou de inspiração divina, ou de loucura movida à gemada, decidiram apostar tudo. Se não podiam ser Santa Fé, iriam simplesmente dar à cidade o nome do próprio grandalhão, Santa Claus. E assim, uma cidade tornou-se Natal, 365 dias por ano. Tudo por causa de um pedido postal negado. É o derradeiro momento. Segura a minha cerveja, na história da nomenclatura municipal, criando uma dor de cabeça anual para pais que agora têm de explicar por que é que o GPS os está indo a levar para Santa Claus, Indiana, em meados de julho. E o 12. Durante a Grande Depressão, as pessoas tiveram de ser criativas para sobreviver. Mas o pessoal numa comunidade da Flórida não apenas sobreviveu. Criaram um nome de cidade baseado numa única corrida recorrente para comprar lanches. A história conta que 2 rapazes faziam uma viagem regular ao armazém local. A moeda de escolha deles? 2 ovos. De cada vez, eles entravam e trocavam 2 ovos da quinta da família por um saco de açúcar. Isto não foi uma coisa única. Era a rotina deles. A transação tornou-se tão icônica, tão sinônima da loja e da área, que as pessoas começaram a chamar ao lugar Two Egg. É isso. Uma cidade inteira nomeada após os hábitos de troca de 2 crianças gulosas. Não foi fundada em ouro ou petróleo. Foi fundada numa troca justa por mantimentos básicos de panificação. É possivelmente a história de origem mais adoravelmente específica e financeiramente humilde de todo o mapa. 13. Se alguma vez participou numa reunião inútil que poderia ter sido um e-mail, compreenderá a exaustão espiritual que criou Why Not, Carolina do Norte. A comunidade estava a discutir, ao que parecia uma eternidade, sobre como chamar a sua nova cidade. Todas as sugestões eram rejeitadas. Os ânimos estavam a exaltar-se. As pessoas estavam a ficar mal-humoradas de fome. Finalmente, um residente farto
Tendo atingido o limite absoluto da sua paciência, levantou-se e declarou: Why not nomear a cidade Why Not? E podemos todos ir para casa. Não foi uma sugestão séria. Foi um pedido de ajuda. Um apelo desesperado para acabar com a loucura. Mas, para sua surpresa, a multidão exausta e derrotada apenas acenou com a cabeça em concordância. E assim, a cidade foi oficialmente nomeada após o equivalente verbal de um encolher de ombros. Why Not não é apenas um lugar. É um monumento à apatia coletiva e ao belo momento em que todos na sala concordam em simplesmente desistir. 14. Alguns nomes de cidades são resultado da história, alguns da geografia, e alguns são o resultado de uma piada de pai tão poderosa que deformou a realidade e se colocou num mapa. Apresento-lhes a cidade de George, no estado de Washington. Percebeu? George Washington. Isto não foi um acidente. Foi um ato deliberado e calculado de brilhantismo cômico. Os fundadores da cidade olharam para um mapa, viram a sua localização no estado de Washington e agarraram a oportunidade com ambas as mãos. Eles comprometeram-se tanto com a piada que é quase inspirador. Esta não é apenas uma cidade. É um trocadilho vivo e que respira. É o tipo de piada que o seu tio conta no dia de ação de graças, exceto que esta tem um presidente da Câmara e um corpo de bombeiros. Tem de respeitar a dedicação pura e não adulterada a uma brincadeira. Cada residente de George, Washington, está a viver dentro de uma piada final e, francamente, esse é um nível de compromisso cômico a que todos deveríamos aspirar. 15. No final da década de 1890, foi feita uma descoberta maciça de gás natural no Kansas, prometendo tornar muitas pessoas muito ricas. Uma cidade em expansão surgiu da noite para o dia, cheia de garimpeiros esperançosos e empreendedores. Eles precisavam de um nome, e precisavam rápido. Então reuniram as maiores mentes da área, juntaram o seu gênio criativo e surgiram com gás, apenas gás. É isso. É como encontrar ouro e chamar a cidade Pedra Brilhante. Eles literalmente encontraram uma enorme bolsa de vapor inflamável e decidiram chamar aquele lugar apenas disso. O comitê de nomenclatura deve ter durado uns 3 segundos. O que é que encontramos? Gás? Muito bem, a cidade chama-se Gás. Quem tem fome? É tão brusco, tão totalmente desprovido de poesia ou imaginação, que dá a volta e torna-se hilariante. Bem-vindo a Gás, Kansas. Esperamos que a sua visita seja um estouro. 16. Quando se está a tentar atrair novos colonos para a sua cidade, normalmente quer-se destacar os pontos positivos: o ar puro, as pessoas amigáveis, a terra fértil. Os fundadores de Freetown, Ohio, escolheram uma estratégia diferente: publicidade brutalmente honesta e nojenta. A cidade obteve o seu nome do seu primeiro estabelecimento público, uma taberna que estava aparentemente tão profunda e biblicamente infestada de pulgas que se tornou a característica mais marcante da área. Esqueça o uísque ou a camaradagem. Este lugar era conhecido pela praga de parasitas sugadores de sangue. Chamar a sua cidade Freetown é o equivalente do século XIX a abrir um restaurante de 5 estrelas e chamar-lhe o Café Ecoli. É um ato de autossabotagem de marketing tão profundo que é quase vanguardista. Você não estava apenas a visitar Freetown, estava para levar uma parte dela, uma parte que dá muita comichão, para casa consigo. 17. Alguns lugares têm nomes que são subtilmente enganosos. E depois há Boring, Oregon, uma cidade cujo nome é um ataque total às suas expectativas, apenas para revelar a verdade mais aborrecida imaginável. Vê-o num mapa e pensa: finalmente, uma cidade que é honesta sobre si mesma. Imagina que a atração principal da cidade é ver tinta a secar. Mas a verdade hilariante é que não é nomeada pela sensação de monotonia esmagadora. É nomeada em homenagem a um homem. Uma pessoa real chamada William H. Boring. Sim, um sujeito com o sobrenome Boring fundou uma cidade.
Não se consegue inventar estas coisas. O universo simplesmente entrega-lhe de bandeja. A melhor parte? A cidade abraçou totalmente o seu destino, formando uma Liga de Comunidades Extraordinárias, com Dual, Escócia e Blend, Austrália. Eles encontraram literalmente o seu povo. É uma aliança global de nomes pouco inspiradores e, honestamente, essa é a coisa mais emocionante sobre isso. 18. Se alguma vez comprou um estéreo Panaphonics ou uma TV Sony na traseira de uma carrinha, compreenderá a estratégia de negócios por trás de Zilwaukee, Michigan. Em meados do século XIX, a cidade de Milwaukee, Wisconsin, era um destino em expansão para imigrantes. Alguns especuladores de terras espertos no Michigan viram isto e tiveram uma ideia brilhantemente antiética. Fundaram uma nova cidade e deram-lhe um nome que soava suficientemente parecido para enganar as pessoas. Chamaram-lhe Zilwaukee. A cidade inteira era basicamente um esquema de phishing do século XIX. Pode imaginar imigrantes alemães cansados a sair do comboio, a olhar para os campos vazios e a dizer: "Esperem lá, isto não se parece com o paraíso cheio de cerveja que nos foi prometido. Esta é a marca branca de Milwaukee." É uma cidade fundada num erro de digitação, concebida para aproveitar-se dos geograficamente desafiados. 19. Quando ouve o nome Frankenstein, Missouri, a sua mente vai imediatamente para castelos, tempestades de raios e aldeões furiosos com forquilhas. Espera que o presidente da Câmara seja um tipo de 2 metros de altura com um parafuso no pescoço. Mas a realidade é, mais uma vez, hilariantemente mundana. A cidade foi nomeada na década de 1890 por um homem chamado Gottfried Franken, que doou o terreno para a Igreja Católica da cidade. É isso. Um tipo simpático chamado Franken fez uma coisa simpática. Mas por que uma autora britânica decidiu escrever um romance de terror? O seu sobrenome alemão perfeitamente normal está agora para sempre associado a cadáveres reanimados. Imagine ser uma criança daquela cidade. De onde és? Frankenstein. Ah, fixe, o teu pai é um cientista louco? Não, ele é contabilista e está muito desapontado com a tua falta de precisão histórica. 20. Muitos lugares recebem o nome de batalhas, mas apenas um que eu saiba foi nomeado após uma batalha que envolveu comida de pequeno almoço. Bem-vindo a Egg Harbor, Wisconsin. A história conta que em 1825, uma frota de barcos de comércio de peles parou numa baía calma. Os homens estavam entediados. As tensões estavam altas. E alguém tinha um excedente de ovos. O que se seguiu foi uma guerra naval total de comida. Homens em canoas começaram a bombardear-se uns aos outros com ovos, transformando a baía intocada numa zona de guerra caótica, cheia de gema. Foi um momento de imaturidade pura, não adulterada e profissional. Quando o último ovo foi atirado e a carnificina assentou, decidiram comemorar o conflito glorioso e cheio de colesterol, nomeando o lugar Egg Harbor. Mantém-se como uma lição intemporal. Nunca subestime o poder destrutivo de homens adultos com demasiado tempo livre e acesso a um galinheiro. 21. Slaughter Beach, Delaware, soa como o cenário de um filme de terror de baixo orçamento, e, honestamente, a sua história de origem não ajuda. Existem duas teorias concorrentes. A primeira, e mais aborrecida, é que foi nomeada em homenagem a um funcionário dos Correios local no século XVIII, um homem chamado William Slaughter. Ok, essa é uma possibilidade. Mas a segunda teoria, infinitamente mais metal, é que a praia obteve o seu nome devido ao enorme número de caranguejos ferradura que vêm à costa todos os anos para acasalar, com muitos a morrer e a encher a areia. Portanto, o nome é ou um tributo a um funcionário do governo ou uma descrição para todas as idades de uma maratona de morte massiva anual de invertebrados. De qualquer forma, não é exatamente um nome que grite local de férias para a família. É mais um lugar do tipo, talvez seja melhor não tirar os sapatos.
22. Alguns nomes de cidades são um mistério envolto num enigma. Mosquitoville, Vermont, não é um desses. Existe zero ambiguidade aqui. Poderiam ter lhe chamado Evergreen Valley ou Mountains Rest, mas os pais fundadores escolheram a honestidade radical e brutal. O lugar foi estabelecido numa área pantanosa e lamacenta, que é basicamente um resort, de 5 estrelas com tudo incluído para mosquitos. O ar não estava apenas cheio deles, os mosquitos eram o ar. Eles eram a forma de vida dominante. Provavelmente ocupavam cargos públicos. Chamar a sua cidade Mosquitoville é um ato profundo de rendição. É admitir que não possui a terra. É apenas um banco de sangue ambulante para os minúsculos proprietários alados que estavam lá primeiro. É menos um nome e mais um aviso permanente de saúde pública. 23. Prepare-se para uma história de origem nascida da aleatoriedade pura e não adulterada. No final de 1800, o chefe dos Correios de uma pequena comunidade do Kentucky, um homem chamado Dabney A. Davis, precisava de dar um nome à sua cidade. O problema? A sua caligrafia era aparentemente tão horrível que parecia uma receita médica escrita durante um terremoto. Preocupado que qualquer nome que escrevesse fosse mal lido, optou pela solução mais simples. Um número. Mas que número? Ele não consultou o folclore ou a astrologia. Ele apenas enfiou a mão no bolso, contou os seus trocos e encontrou 88 cêntimos. E foi isso. A cidade foi chamada 88. Este é um nível de tomada de decisão arbitrária que roça a arte performativa. A identidade de uma comunidade inteira foi determinada pelos trocos soltos nas calças de um homem. É um milagre ele não ter um buraco no bolso, ou a cidade poderia chamar-se Lint. 24. Se achou que 88 foi uma forma preguiçosa de nomear uma cidade, permita-me apresentar-lhe 56, Arkansas, uma cidade que faz 88 parecer uma obra de gênio criativo. Em 1918, os residentes fizeram uma petição ao Estado para criar um novo distrito escolar. O governo, na sua infinita criatividade, processou a papelada e atribuiu-lhes um número, Distrito Escolar 56. E quando chegou a hora de nomear a própria cidade, eles apenas mantiveram o número. É isso. Não houve trocos de bolso nem história engraçada. Apenas burocracia fria e dura. É o equivalente municipal a ser chamado de Sujeito 56, numa experiência científica. É o nome mais sem alma, pouco inspirado e emitido pelo governo em todo o país. Nem sequer se consegue tirar um apelido fiche disso. Bem-vindo a 56. Por favor, tente conter a sua excitação. 25. Bem-vindo a Cleveland, Ohio, uma cidade cujo nome é o resultado do que é essencialmente o erro de digitação mais historicamente significativo do mundo. A cidade foi originalmente fundada em 1796 e chamada Cleveland, em honra do seu fundador, o General Moses Cleveland. Repare no A ali. Durante anos, tudo correu bem. Então, um jornal local estava a preparar a sua primeira edição. Quando tentaram compor o nome Cleveland no cabeçalho, era um pouco longo demais para caber. Em vez de, usar uma fonte ligeiramente mais pequena, o editor tomou uma decisão executiva ousada: apenas largar o A. E pegou. Uma grande cidade americana inteira anda por aí com um nome que foi editado por causa do comprimento, como um tweet. É a prova definitiva de que, por vezes, as mudanças mais duradouras na história não são feitas por generais ou políticos, mas por um impressor frustrado com um prazo. 26. A nomeação de Portland, Oregon, não foi decidida por um conselho de anciãos ou uma visão divina. Foi decidida pelo equivalente do século XIX a um desafio entre amigos. Os dois fundadores, Asa Lovejoy, de Boston, Massachusetts, e Francis Pettigrove de Portland, Maine, ambos queriam dar ao novo povoado o nome da sua cidade natal. Não conseguiram chegar a um acordo.
Então, fizeram o que quaisquer dois planeadores urbanos maduros e visionários fariam. Resolveram a questão com um lançamento de moeda. Um único e solitário lançamento de moeda decidiu o destino de uma futura metrópole. Deixe isso assimilar. Uma das maiores cidades do noroeste do Pacífico poderia ter se chamado Boston, Oregon, se um pedaço de cobre tivesse caído de forma diferente. Toda a cultura, toda a vibração Keep Portland Weird foi determinada por pura sorte de 50%. A moeda real, agora conhecida como Portland Penny, está em exposição, um monumento permanente ao facto de que grandes decisões históricas são por vezes apenas um jogo glorificado de cara ou coroa. 27. Quando vê uma cidade chamada Embarrass, Minnesota, não consegue deixar de sentir um pouco de pena dela. Soa como um lugar onde todos andam a corar e a pedir desculpa pela sua própria existência. Espera que o lema da cidade seja "Desculpe incomodá-lo", mas o nome não tem absolutamente nada a ver com vergonha ou constrangimento. Vem dos comerciantes de peles franceses que mapearam a área pela primeira vez. Eles depararam-se com um rio local que estava tão cheio de troncos, pedras e outros detritos que era incrivelmente difícil de navegar com as suas canoas. Chamaram-lhe Rivière d'Embarras, que significa literalmente Rio de Obstáculos, ou Rio de Embaraços. Portanto, a cidade tem o nome de um curso de água frustrantemente entupido. É um lembrete permanente de que, por vezes, as coisas são apenas uma dor de cabeça para atravessar. O que, quando se pensa nisso, é um conceito muito mais relacionável do que a humilhação pública. 28. Algumas cidades têm nomes que são escritos de forma um pouco estranha. E depois há Arab, Alabama, uma cidade cujo nome é um erro de digitação total, não corrigido e permanente. A história conta que a cidade deveria ter se chamado Arad, em honra do filho do fundador. Um nome perfeitamente razoável, embora ligeiramente bíblico. O pedido foi enviado ao serviço postal do Zeuto para registro oficial. Em algum lugar ao longo da linha, um funcionário com caligrafia desleixada ou um conhecimento instável do alfabeto escreveu acidentalmente Arab em vez de Arad, e ninguém se preocupou em consertar. Eles apenas olharam para a papelada, encolheram os ombros e disseram: É parecido o suficiente. Agora, uma cidade inteira na zona rural do Alabama tem um nome que a faz soar como uma capital do Médio Oriente deslocada. Tudo porque alguém errou uma pequena letra. É uma lição poderosa. Verifique sempre o seu trabalho, especialmente quando esse trabalho envolve nomear uma cidade. 29. No mundo das convenções de nomenclatura preguiçosas, esta pode ser a rainha. Bem-vindo a No Name, Colorado. A sua origem é exatamente o que parece. Enquanto construíam a Interestadual 70 através das Montanhas Rochosas, os funcionários rodoviários colocaram um sinal temporário para uma saída futura, ainda sem nome. O sinal dizia simplesmente No Name. Mas os habitantes locais, numa demonstração do belo e descontraído espírito do Colorado, começaram apenas a chamar ao lugar No Name. O marcador temporário tornou-se a identidade permanente. É o derradeiro ato de resistência passiva contra a burocracia. O governo queria um nome, e as pessoas responderam coletivamente, escolhendo a ausência de um nome. É uma cidade que existe como um espaço em branco num formulário, um vazio que se tornou um destino. É brilhante, poética e teimosamente nada. 30. Muitas grandes cidades têm nomes que evocam poder e prestígio. Roma, Atenas, Paris. E depois a Chicago, um nome que, quando se vai ao fundo da questão, significa cebola fedorenta. Sim, uma das metrópoles mais icônicas da América tem o nome do alho selvagem ou alho porro que crescia em abundância ao longo das margens do rio. As tribos nativas americanas locais tinham uma palavra para esta planta pungente: Chickaqua, e era por isso que o lugar era conhecido. Não era terra de oportunidades ou
grande cidade junto ao lago. Era, essencialmente, o lugar que cheira a cebolas. É uma origem maravilhosamente humilhante. Sempre que vir aquele horizonte majestoso ou ouvir contos da sua história poderosa, lembre-se apenas que, na sua essência, Chicago tem o nome de um vegetal mal cheiroso. Isso coloca realmente as coisas em perspectiva. 31. A superfície, Unalaska, Alasca, soa como uma piada. Soa como uma cidade a ter uma crise de identidade, ou um lugar fundado por pessoas que ficaram profundamente desapontadas por se encontrarem no Alasca. Isto é o Alasca? Infelizmente sim, é o Des-Alaska. Mas a realidade é muito menos dramática. O nome é simplesmente uma versão anglicizada da palavra nativa, Aleut Agunalaksh, que se traduz aproximadamente como o continente ou a terra perto da península. É uma descrição geográfica perfeitamente lógica. Mas através do filtro do inglês, torna-se um quebra-cabeça paradoxal, ligeiramente filosófico. Não é o Alasca, mas fica no Alasca. É um nome que o força a parar e pensar, embora a intenção original fosse apenas dizer: "Ei, estamos aqui ao lado daquele grande pedaço pontiagudo de terra." 32. Muitas vezes pensamos em Los Angeles apenas como LA, um nome curto e rápido para uma cidade extensa. Mas o seu nome original completo em espanhol é uma aberração absoluta. Prepare-se para isto. El pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio de Porciúncula. Isso traduz-se como a cidade de Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos do Rio de Porciúncula. Não é um nome, é um parágrafo. É tão longo que precisaria de uma lente grande angular apenas para caber num sinal de boas-vindas. É o tipo de nome que foi claramente decidido por um comitê que não conseguiu concordar sobre qual coisa incrível deixar de fora. Devemos mencionar a rainha, os anjos, o rio. Vamos usar tudo. Felizmente, eles encurtaram-no. Caso contrário, escrever o seu endereço de remetente seria um trabalho a tempo inteiro. 33. E finalmente, chegamos a Marte. Não o planeta, mas o pequeno distrito de Mars, Pensilvânia. Pode pensar que os seus fundadores eram astrônomos ambiciosos ou fãs de ficção científica de olhos arregalados a sonhar com o cosmos. Mas a verdade hilariante e realista é que a cidade foi nomeada em homenagem a um agricultor local e chefe dos Correios chamado Samuel Marshall. Marshall era demasiado longo para o carimbo oficial da cidade. Por isso, abreviaram para Mars. É isso. Uma cidade obteve o seu nome interplanetário devido à conveniência administrativa. Mas é aqui que fica bom. A cidade não aceitou apenas esta coincidência. Lançaram-se nela com a força de um foguete Saturno V. Abraçaram completamente o tema. Eles têm um festival chamado Mars Explorers. As equipas da escola secundária são os Fighting Planets. E bem no meio da cidade, há uma estátua gigante e prateada de um disco voador. É o exemplo supremo de uma comunidade que recebeu um nome aleatório e pateta e decidiu divertir-se ao máximo com ele. Então sim, o mapa da América não é apenas geografia, é um arquivo de comédia. De erros de digitação a tabernas cheias de pulgas, cada nome denuncia as pessoas que o inventaram. Mas aqui está a verdadeira questão. Se a sua própria cidade tivesse de ser renomeada hoje, com base na sua característica mais estranha ou embaraçosa, como se chamaria? Deixe a sua resposta abaixo. E se gostou desta viagem pelos nomes mais estranhos da América, clique em Gosto e subscreva para podermos manter esta loucura.